Olá, queridos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que através das suas mídias sociais, por esse canal do YouTube tão importante, divulgando o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E hoje nós iremos fazer uma reflexão nesse mês tão maravilhoso, onde os sentimentos de Jesus estão cada vez mais perceptíveis devido à coletividade, falando sobre o Natal, e de uma certa forma, mesmo que nem todos ainda entendam o sentido do Natal, sempre se fala sobre o nascimento do Cristo de Deus, sempre se comenta mais sobre Jesus nessa época, e aí nós sentimos a presença do Mestre perto de nós, com toda a sua vibração de amor, e dos espíritos angélicos, da sua pleiade de espíritos que coordenam a nossa evolução no nosso planeta Terra. Hoje, nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre a importância, os ensinamentos de Jesus na formação do homem de bem. Ora, por si só, esses são os ensinamentos mais completos. Haja vista que a doutrina espírita vem nos trazer dois ensinamentos básicos sobre Jesus. Jesus é o espírito mais perfeito que esteve encarnado aqui na Terra, onde Allan Kardec pergunta na questão 625, em O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito, o modelo, o guia que a gente pode se basear para conseguir a dita evolução espiritual até sermos espíritos puros. E os benfeitores queridos da codificação respondem Jesus. Então, ora, se Jesus é o espírito perfeito, é o modelo e guia, os seus ensinamentos, deixados na sua passagem há 2000 anos, serão o nosso norte, a bússola, para que nós possamos adquirir as características do homem de bem. As características do homem de bem, elas perpassam por algumas necessidades que temos de adquiri-la ao longo de uma ou de várias encarnações para adquirir uma tal virtude do homem de bem. A nossa base de reflexão será o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo Sedes Perfeitos. Allan Kardec separou aqui um trecho que está no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículos de 44, 46 a 48, quando Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Então, ele começa já forte, causando um choque em nós, Vocês já imaginaram, meus queridos amigos, alguém faz um mal enorme a você, a sua família, causando uma dor, um sofrimento, e Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Como é que eu posso amar o meu inimigo, Júlio? Eu não vou me estender muito aqui, porque quem tiver interesse de saber como é que eu amo o meu inimigo, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Amai os vossos inimigos. E para resumir, Kardec vai dizer: não deseje o mal, ore pelo seu inimigo, fique feliz com a felicidade dele. Porque, afinal de contas, é um irmão de caminhada, porque também é filho de Deus. E o sofrimento imposto pelo dito inimigo é onde, vamos dizer assim, é escavacado dentro de nós, espíritos imperfeitos, em busca de tirar
a lama, o lodo, para de lá recolher pérolas espirituais em nosso próprio benefício. Vou deixar só esse momento para que vocês consultem o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu Deus, como é que eu amo o meu inimigo? Como é que eu interpreto essa fala de Jesus? Existem vários níveis, né, de amar o inimigo. Então, cada um de nós tem um nível, mas sempre em busca do nível da perfeição de Jesus. Uma frase que Jesus fala na cruz pode ser colocada no nosso coração para adquirirmos caracteres do homem de bem. Quando Jesus diz: Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, no momento da dor, naquela dor mais profunda, que você, que eu, que alguém querido nosso está passando, lembremos: Senhor, eles não sabem o que fazem, porque o nosso coração será consolado por Jesus, por Ele entender que nós estamos caminhando em busca de exemplificar as suas lições. E Jesus continua: fazei o bem aos que vos odeiam. Outro nocaute, pesado. Olha só. A pessoa te odeia, simples. Eu não gosto de você. Pronto. É essa a frase que a pessoa diz: eu não gosto de você. E aí, Jesus diz assim: fazei o bem aos que vos odeiam. Há e haverá sempre alguma oportunidade para realizarmos o bem a quem diz que nos odeiam, porque o mal que eu posso fazer, ou o mal, dito mal que chega a mim, é o mal que eu pratico contra alguém. Não é? Então, se alguém me odeia, porque eu devo ter praticado algum mal contra essa pessoa. Pedido de desculpa, perdão, né? E assim que possível, né, é fazer o bem a quem diz que nos odeia. E tem uma história de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que ele tinha um cachorro que ele amava muito. Amava muito esse cachorro. Sendo que o cachorro estava doente, e a irmã dele via o sofrimento de Chico com o cachorro, mas ele cuidava tudo. E um belo dia, ele vai chegando em casa do trabalho, e a irmã com um sorriso diz assim: Chico, resolvi o seu problema com o seu cachorro. Ele resolveu? O que aconteceu? Nós resolvemos sacrificar o cachorro para você parar de sofrer. E Chico, né, ficou com aquela mágoa, aquela dor. E aí o Emmanuel chegou para ele e disse: olha, tem uma nuvem escura aí no seu coração. E isso está dificultando os nossos trabalhos programados, trabalho espiritual que tem que ser feito. Você precisa resolver essa situação. E como eu resolvo, mano? Você vai procurar saber o que a sua irmã mais gostaria de ganhar, que ela está precisando tanto, e você vai dar para ela de presente. Ele, como? Ela matou meu cachorro, eu estou aqui sofrendo, e eu vou ter que dar um presente para ela do que ela mais quer. E aí Chico descobriu que era uma máquina de costura. Dividiu a máquina lá em não sei quantas encarnações para poder pagar. E quando ele deu a máquina para a irmã, saiu uma luz de dentro dela que simplesmente tirou toda a escuridão da região aqui cardíaca de Chico. E ele teve um bem-estar. Ou seja, ele aplicando
fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tranquilo, né, pessoal? A turma tá falando mal da gente, né? Nos perseguindo, em qualquer canto que seja, e a gente orando por essas criaturas. Não sou eu que estou dizendo, é o Cristo. É o caminho para sermos um homem de bem. Então, uma coisa importante, né, que tornando Chico, onde ele falava para Emmanuel, estava triste, Emmanuel sempre aparecia, o que está acontecendo, né? Olha, estão falando mal de mim, estão dizendo isso. Mas você queria que fosse verdade, meu irmão? Problema é quando nos perseguem porque nós fizemos algo de errado. Mas uma perseguição sem causa, uma calúnia, uma mentira sem causa. As leis de Deus estão na nossa consciência. E isso é o suficiente para ficarmos em paz conosco mesmo. Jesus continua. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Amar o que nos amam é somente dever. Nós não fazemos mais do que obrigação. A pessoa faz tudo por nós e nós não retribuímos em nada aquela criatura amorosa e bondosa. Somente um dever. Então, qual é a recompensa? Que caractere de homem de bem nós vamos adquirir em simplesmente retribuir algo que alguém já nos dá, e às vezes a gente retribui muito pouco para o tanto que nós recebemos. E o mestre continua, não fazeis assim também os publicanos? Publicano também vai lá e retribui para alguém da família dele, não é? A sua mãe. Então, vamos dizer assim, não fazem assim também os criminosos? Os criminosos têm família, têm mãe, têm pai, têm irmão, retribuem, tomam conta. É só o dever. E Jesus continua, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Ou seja, aquele povo que não entendia o Deus Uno, não entendia as Escrituras, não conhecia o Evangelho, também faz isso com a sua família. Como acontece nos dias de hoje. Mas o espírita que está se candidatando a ser um homem de bem, nós precisamos avançar nos ensinamentos de Jesus. Não podemos nos conformar conosco mesmo. Nós não podemos ficar numa zona de conforto achando que saber a literatura espírita completa, as obras básicas, as obras subsidiárias é o suficiente para adquirir as características do homem de bem. São importantes para entendermos, para captarmos os exemplos de como colocar isso em prática e ir para o campo de prática, que é a vida cotidiana, que nós estamos inseridos. Sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui, um outro detalhe. Não interpretemos ao pé da letra, meu Deus, você é perfeito como Deus. Mas está lá no Velho Testamento, dizendo, vós sois deuses. Então, nós, como diz o Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 30, nós temos o gene divino. Ou seja, se nós temos o gene divino, vamos fazer uma analogia aqui. O que é quando aquela criança
que tem o gene do pai ou da mãe, seja ele o gene, vamos dizer, biológico, mas também tem o gene do espírito, porque vê aquelas duas figuras lá que são seu norte. E olha e diz assim, nossa, papai, eu quero ser igual a você nisso. Mamãe, eu quero ser igual a você naquilo. Né? Geralmente a profissão é o quê? É mostrando que ele quer seguir um rumo onde ele tem algum exemplo. Então, se nós temos o gene divino, nós temos a capacidade de irmos para a nossa finalidade maior, de sermos perfeitos, relativos, em relação ao nosso Pai, que está nos céus. Então, nós sabemos que a perfeição de Deus, ela é infinita. E nós somos criaturas. Mas qual é o pai que não fica feliz? A mãe, quando o filho, a filha, eu quero ser igual a você, quero ter o seu cabelo. A filha fala para a mãe, olha, quero vestir a sua roupa, quero ter a sua profissão. É simplesmente para mostrar que existe um norte para aquelas crianças. E nós, crianças espirituais, temos um rumo. Quer sermos igual a Jesus. E nessa trajetória de sermos igual ao Mestre, nós iremos adquirindo, cada qual com as suas capacidades. Uns vão mais rápido, outros mais lentos. Mas sempre a nossa meta deve ser agirmos como Jesus no nosso dia a dia. Não é simples, não é fácil, mas precisamos falar sobre isso. Porque é através de falar, de comentar, que nós vamos nos lembrando. Por quê? Porque às vezes na correria da vida do encarnado, às vezes preocupados estamos com questões cotidianas, materiais, podem fazer com que nós esqueçamos que nós somos espíritos imortais a caminho da luz. E isso, através da prece, da oração, dos momentos de meditação, para nos conectarmos com o mais alto, em busca de não esquecer o objetivo maior, de sairmos daqui espiritualmente melhores do que aqui chegamos. E assim, no item 3, Allan Kardec, intitulado O Homem de Bem, vai dizer assim, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então não adianta só amor, tem que ter justiça e caridade. Não adianta só justiça, tem que ter amor e caridade. É o trino que nós cumprimos da maior pureza. Continua Kardec. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que gostaria que ele fizesse. Nós sabemos que essa prática, ela requer treino, começando das menores atitudes para as grandes atitudes. Nós precisamos treinar, exercitar, sermos homens de bem, como Jesus nos ensinou a sermos. Vou resumir aqui alguns pontos desse homem de bem. Tem fé em Deus. Ou seja, é fidelidade.
comunhão com o Pai. Entende a vontade do Criador. Tem fé no futuro. Entende que nós iremos para uma vida espiritual. E assim, coisas mesquinhas e pequenas do dia a dia não nos serão mais relevantes. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiação e as aceita sem murmurar. Estamos no sofrimento? É prova, é expiação, porque Deus é justo. É bom, mas a prova e a expiação, por vezes, principalmente a expiação, não é agradável. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Então, meu egoísmo vai ficando de lado. É interesse pela justiça. No aspecto de ser justo. De ser justo. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Nós não temos diferença. Somos espíritos criados pelo mesmo Pai em momentos diferentes da evolução espiritual. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Pois está ciente de que aquele que prejudica ao trem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É natural, é justo. O perdão nos será dado por Deus conforme o tamanho do perdão que nós demos a alguém que nos feriu, nos magoou, nos machucou. Então, como eu posso querer o perdão para minhas faltas se eu não perdoo as pessoas? Entendendo, como diz o Cristo, Senhor, eles não sabem o que fazem. E se acham que sabem, estão esquecendo que são espíritos imortais. Estão vivendo o agora. Achando que as paixões terrenas irão prevalecer sobre os atos relacionados ao espírito após o nosso desencarne. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. Ou seja, não tem fofoca, maledicência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Hoje, eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã, eu preciso ser melhor do que hoje, porque nós não sabemos o dia que retornaremos à pátria espiritual. Nós sempre achamos que vamos viver uma quantidade de tempo
que nós queremos viver. Não é assim que funciona. Nós sabemos disso. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às custas de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso aos outros. Humildade, sempre. Gratidão. Humildade. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Não se envaidece de sua riqueza nem de vantagens, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Os bens são de Deus, os materiais. Então, se nós utilizarmos de forma errada, como diz Jesus me ensina, se tua mão é a causadora do pecado, corta. Então, se os bens materiais podem ser algo que seja destruidor de nós, é melhor não tê-lo. Usando, mas não abusando dos bens materiais. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitasse os seus. O homem de bem respeita a criação de Deus. Respeita do átomo ao arcanjo, sabendo que é tudo criação do Pai misericordioso. E assim Jesus exemplificava todos os dias como que a humanidade pode ser um homem de bem. Que as nossas reflexões de hoje, trazidas da doutrina espírita, do evangelho desse mestre querido, que ampara essa humanidade, nós possamos, cada um de nós, fazer um esforço, nos melhorar, cuidar da família, da nossa sociedade, do trabalho, sempre buscando, nos exemplos e atitudes, sermos verdadeiramente homens de bem. Um Natal feliz para todos. Que Jesus possa continuar todos os dias na casa de cada um de vocês. E que o ano que adentrará, ele possa ser um ano que nós tentemos todos os dias, mais uma vez, sermos pessoas melhores para o nosso próximo mais próximo. Que Jesus nos abençoe.